Imagine um embaixador persa chegando ao acampamento mongol em 1225. Ele viajou semanas. Está preparado para enfrentar guerreiros, para ver cavalos, para sentir o frio das estepes. O que ele não estava preparado era para o cheiro. Ainda a mais de 300 metros do acampamento, antes de ver qualquer tenda, qualquer bandeira, qualquer rosto, o cheiro chegou primeiro. Gordura rançosa, couro úmido, excremento de cavalo, suor humano acumulado por meses, talvez anos. Carne meio crua misturada com fumaça de estrume seco. O embaixador cobriu o rosto com a manga do manto, mas não adiantou. Aquele cheiro não era acidental. Era o cheiro do maior império que o mundo já tinha visto, e eles tinham orgulho disso. Para entender o que era viver no coração do Império Mongol em 1225, você precisa esquecer tudo que associa a uma grande civilização. Esqueça cidades, muralhas, monumentos, aquedutos, bibliotecas. O maior poder militar da história da humanidade não tinha nada disso. Tinha cavalos, tinha vento, tinha planícies sem fim. E tinha um conjunto de regras de sobrevivência tão brutalmente eficientes que transformaram um povo nômade das estepes da Ásia Central no maior contíguo territorial já conquistado por um único grupo humano. A questão não é como eles conquistaram o mundo. A questão é o que custava viver dentro desse mundo. As estepes da Mongólia, em 1225, não eram um lugar. Eram uma condição, uma sentença geográfica. Verões que chegavam a 40 graus Celsius durante o dia e despencavam para menos de 10 à noite. Invernos onde a temperatura afundava para menos 40 graus Celsius, onde o vento vinha da Sibéria com velocidade suficiente para cortar a pele exposta em minutos. Não havia árvores para bloquear o frio. Não havia vales para oferecer abrigo. Apenas planície, céu e vento. Era nesse ambiente que uma criança mongol aprendia a montar antes de aprender a andar direito. Não é figura de linguagem. Mães amarravam bebês pequenos à sela dos cavalos para que o corpo aprendesse o movimento antes que a consciência soubesse nomear o que estava fazendo. Aos 3 anos, meninos já ficavam em cima do cavalo sozinhos. Aos 5, disparavam flechas em movimento. Aos 10, eram capazes de permanecer 12 horas em cima de uma montaria sem parar. O cavalo não era um meio de transporte, era a extensão do corpo e era também a despensa. Aqui está um dos detalhes que os cronistas da época registraram com uma mistura de fascínio e repulsa que ainda transparece nos textos séculos depois. Quando um guerreiro mongol precisava comer durante uma campanha e não tinha tempo para parar, ele colocava um pedaço de carne crua debaixo da sela. Carne de cavalo, geralmente, às vezes de ovelha. O peso do corpo do cavaleiro sobre a sela, combinado com o calor e o atrito do animal em movimento por horas, amolecia a carne. Salgava com o suor do cavalo. Tenderizava. No final do dia, o guerreiro tirava o pedaço de baixo da sela e comia, semi-processado pelo próprio ato de cavalgar. Não era emergência, era método. Para um povo que podia cobrir 150 quilômetros por dia a cavalo, parar para acender fogo, cozinhar e esperar era um luxo que o inimigo não concederia. A carne sob a sela resolvia isso. O exército se movia e a comida se preparava sozinha enquanto a guerra avançava. Nenhum exército europeu, nenhuma formação persa, nenhuma linha de batalha chinesa entendia como aqueles homens conseguiam aparecer a uma distância impossível em tempo impossível, sem sinais visíveis de exaustão. A resposta estava parcialmente ali. Enquanto os exércitos adversários precisavam de cozinheiros, lenha, tempo e paradas, os mongóis comiam em movimento. Mas a carne sob a sela era só uma camada dessa culinária de sobrevivência extrema. A bebida sagrada do Império Mongol era o airag. Leite de égua fermentado por dias em bolsas de couro penduradas nas tendas, batidas várias vezes ao dia para acelerar a fermentação.
O resultado era levemente alcoólico, espesso, azedo, com um cheiro que estrangeiros descreviam como queijo podre misturado com cerveja velha. Para os mongóis, era alimento, hidratação e ritual. Uma yurt sem airag não era um lar completo. Visitas eram recebidas com uma tigela. Negócios eram fechados com airag. Orações eram feitas com airag jogado ao ar em direção aos 4 pontos cardeais. Quando a caça era escassa e o gado estava fraco demais para abater, guerreiros faziam um corte superficial na veia jugular do cavalo, colhiam uma tigela de sangue, fechavam o corte e bebiam. O cavalo seguia andando. O guerreiro seguia em frente. Fontes da época registraram que nos períodos mais duros de campanha, um guerreiro podia sobreviver dias alimentado quase exclusivamente de sangue e airag, sem desmontar, sem parar, sem precisar de nenhum dos sistemas de abastecimento que tornavam os exércitos ocidentais tão lentos e vulneráveis. E então havia o cheiro. Viajantes que atravessaram o território mongol no século XIII deixaram relatos que soam quase idênticos, independentemente da origem. O franciscano Giovanni da Pian del Carpine, que visitou o acampamento do Grande Khan, escreveu sobre o odor com um detalhamento que revela o quanto o impactou. O diplomata persa Juvaini fez o mesmo. Fontes árabes, chinesas, europeias, todas registraram a mesma coisa. O cheiro do acampamento precedia a visão dele. A razão era uma proibição que para qualquer estrangeiro soava como insanidade. Os mongóis não lavavam o corpo com água corrente, não lavavam as roupas em rios, não derramavam restos de comida em cursos d'água. A violação dessas regras era punível, em alguns casos, com a morte. A fonte dessa proibição era espiritual. Os mongóis acreditavam que a água corrente era habitada por espíritos e que perturbá-la com a sujeira humana era uma ofensa que podia provocar tempestades, raios, a ira do céu. Lavar roupa num rio era invocar o trovão. O próprio Genghis Khan havia codificado essa crença na Yasa, o código de leis que regia o império. A Yasa não era um conjunto de sugestões morais abstratas. Era um sistema operacional de sobrevivência e controle que determinava desde punições para crimes até comportamentos cotidianos. E um de seus pilares era a reverência radical à água como elemento sagrado, intocável, não contaminável. O resultado prático era este: um guerreiro mongol podia passar meses sem ter o corpo lavado. Suas roupas de feltro e couro acumulavam gordura, suor, sangue de batalha, resíduos de carne, fumaça de estrume. Nenhum banho, nenhuma lavagem. Apenas o vento das estepes que secava tudo e a lógica de um povo que vivia em movimento constante e não tinha a menor intenção de parar para satisfazer o olfato de visitantes estrangeiros. Dentro da yurt, a tenda de feltro montada e desmontada dezenas de vezes por ano, o cheiro era outro universo. A estrutura circular de madeira coberta com camadas de feltro de lã prensada retinha calor com eficiência impressionante, mas também retinha tudo mais. O fogo central ardia com estrume de animal seco, porque madeira era escassa demais para desperdiçar. A fumaça subia pelo buraco no topo, mas muito ficava dentro. Carne seca pendurada nas vigas, bolsas de couro com airag fermentando, couros de animais em cura, crianças, adultos, às vezes animais pequenos, tudo no mesmo espaço circular de talvez 6 metros de diâmetro. E ainda assim, a yurt era uma obra-prima de engenharia nômade. Podia ser desmontada e remontada em menos de 1 hora por 2 mulheres experientes. Resistia a ventos que derrubavam estruturas de pedra. Em invernos de menos 40 graus Celsius, o fogo central e os corpos humanos mantinham o interior habitável. Era impermeável, modular, leve o suficiente para carregar em 2 ou 3 camelos.
Séculos antes de qualquer conceito moderno de design portátil, os mongóis tinham resolvido o problema da habitação nômade com uma solução que ainda é estudada por arquitetos hoje. O paradoxo mongol começa aqui. Um povo que cheirava de forma que estrangeiros registravam em seus diários com horror genuíno havia resolvido problemas de arquitetura, logística militar, administração territorial e comunicação de longa distância, que impérios com universidades e bibliotecas levaram séculos a mais para alcançar. Em 1225, Genghis Khan tinha aproximadamente 70 anos e já havia conquistado mais território do que qualquer líder antes dele. A China do Norte havia caído. A Pérsia havia sido devastada. O Império Khwarasmiano, que incluía o que hoje é o Irã, o Afeganistão e partes da Ásia Central, havia sido varrido do mapa em menos de 2 anos. Cidades que existiam há milênios, Samarcanda, Merv, Nishapur, foram reduzidas a pilhas de ossos e entulho num período de meses. Historiadores estimam que as campanhas mongóis nessa região mataram entre 5 e 20 milhões de pessoas. Os números exatos são impossíveis de confirmar, porque não havia quase ninguém sobrando para contar. E tudo isso foi realizado por homens que comiam carne sob a sela e não lavavam as roupas para não ofender os espíritos da água. A máquina de guerra que produziu essa devastação tinha uma lógica precisa por trás da aparente brutalidade. O sistema mongol de comunicação militar era o Yam, uma rede de postos de cavaleiros posicionados a intervalos regulares por todo o território conquistado. Uma mensagem urgente podia atravessar a largura da Ásia em dias, não semanas. Um cavaleiro chegava a um posto, entregava a mensagem. Um novo cavaleiro partia imediatamente com um cavalo fresco. O mensageiro mal parava. Comia na sela. Dormia preso ao animal com cintos para não cair durante o cochilo. O Império Mongol, em 1225, tinha um sistema de comunicação mais rápido do que qualquer estado europeu contemporâneo. Os generais mongóis usavam a velocidade como arma principal. Um exército europeu da época movia-se a uma média de 30 quilômetros por dia em condições favoráveis. Um contingente mongol em modo de campanha cobria entre 100 e 150 quilômetros. Isso não era superioridade numérica, era superioridade de modelo. Eles chegavam antes que os inimigos recebessem sequer o aviso de que estavam a caminho. O que sustentava essa velocidade era justamente o que horrorizava os observadores externos. Não havia trem de suprimentos volumoso, não havia cozinheiros de campo, fornalhas de campanha, barris de água. O guerreiro carregava consigo o suficiente para sobreviver. Carne seca, coalhada dura e prensada que se dissolvia em água, um cantil de couro com airag, a carne sob a sela. O exército se abastecia da terra conquistada. Tudo que pesava e atrasava tinha sido eliminado da equação. A higiene, tal como os persas, os chineses e os europeus entendiam o conceito, simplesmente não tinha lugar nesse sistema. Não porque os mongóis fossem ignorantes, porque parar para lavar era perder tempo que o inimigo usaria para se reorganizar. Havia, porém, uma limpeza que os mongóis praticavam com rituais rigorosos. O fogo. Fumaça de junípero queimado purificava pessoas, objetos e tendas. Qualquer estrangeiro que entrasse num acampamento mongol importante passava por um corredor de fogueiras rituais antes de ser conduzido à presença de um líder. Não era decoração, era descontaminação espiritual. O fogo expulsava espíritos malignos que o visitante pudesse trazer de terras estranhas. Essa crença no poder purificador do fogo era tão central quanto a proibição da água. O fogo limpava. A água precisava ser preservada. Enquanto isso, nas cidades da Pérsia e da China, que os mongóis estavam destruindo, existiam banhos públicos, sistemas de saneamento, redes de distribuição de água tratada. Civilizações com médicos formados, farmácias, hospitais.
Os guerreiros que derrubavam essas estruturas vinham de um mundo sem nenhuma delas e não sentiam falta de absolutamente nada. A virada mais perturbadora dessa história chega aqui. Quando o Império Mongol se estabilizou, quando as grandes conquistas deram lugar à administração, algo extraordinário aconteceu. Os descendentes de Genghis Khan, que governavam as partes conquistadas do mundo, começaram a absorver as culturas que haviam derrotado. Os mongóis da Pérsia se converteram ao islamismo. Os mongóis da China adotaram costumes chineses, construíram palácios, criaram cortes refinadas, encomendaram poesia e arte, começaram a tomar banho. Em menos de 3 gerações, os herdeiros dos guerreiros que não lavavam as roupas para não ofender a água viviam em palácios com jardins irrigados, tapetes caros e alimentação refinada. A brutalidade que havia construído o império foi suavizada pela riqueza que o império produziu. E esse é exatamente o padrão que se repetiria em impérios por todo o mundo em séculos seguintes. A força que conquista raramente é a mesma força que governa. A conquista pede dureza, o poder pede refinamento, e o refinamento começa a corroer a dureza. O próprio Genghis Khan, que morreu em 1227, é dito ter advertido seus filhos sobre exatamente isso. As fontes mongóis registram que ele alertava contra a sedução das cidades, dos bens materiais, da vida sedentária. Ele sabia, de alguma forma, que o que havia feito seu povo invencível era precisamente aquilo que o mundo conquistado tentaria apagar. Ele estava certo. 100 anos após sua morte, seus netos eram imperadores de corte, bebiam vinho fino em taças de ouro e mal montavam a cavalo. O Império Mongol foi o maior que o mundo já viu e se dissolveu, entre outras razões, porque seus herdeiros pararam de viver como aqueles homens fedorentos, famintos e implacáveis que haviam construído tudo. Hoje, quando você atravessa um aeroporto internacional, passa por um corredor de segurança sanitária, enfia as mãos num dispensador de álcool gel, separa os líquidos em saquinhos transparentes, está vivendo numa arquitetura de higiene que assumimos como sinal de civilização avançada. E é verdade, em termos de saúde pública, que banhos regulares, água tratada e roupas lavadas evitam doenças que antes matavam milhões. Mas existe uma pergunta incômoda enterrada sob essa certeza. O povo mais militarmente eficiente da história humana era aquele que cheirava pior, comia de forma que qualquer nutricionista moderno classificaria como risco sanitário grave, e tinha leis espirituais que proibiam a lavagem de roupas em rios. E eles subjugaram civilizações com banhos públicos, hospitais e saneamento. O sucesso deles não veio apesar das condições físicas brutais em que viviam. Veio em parte por causa delas, porque aquelas condições os tornaram adaptáveis, rápidos, capazes de sobreviver onde exércitos bem abastecidos colapsariam. O que isso diz sobre o que chamamos de civilização? O que diz sobre o preço real de construir e manter um império? E talvez mais importante, o que separa parecer invencível de ser invencível? O guerreiro mongol de 1225 não parecia nada. Cheirava mal, comia debaixo da sela, rezava para não perturbar a água dos rios. E enquanto o mundo olhava para ele com repulsa, ele desmontava impérios. Depois desse vídeo, me conta nos comentários qual parte da rotina mongol te deixou mais desconfortável. A carne sob a sela, a proibição de banho ou o airag fermentado? E o que te surpreendeu mais? O fato de que esse povo existia assim, ou que com tudo isso eles dominaram mais território do que qualquer civilização antes deles. Se você gosta de história que não vem polida e sanitizada, compartilha esse vídeo com alguém que acha que o passado era mais simples do que o presente. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque tem muito mais por vir.